Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje a gente vai fazer uma receita em especial ao dia da pizza, que é uma pizza de beterraba. Na verdade é a massa de beterraba, né? Vai ficar aquela massa mais roxinha que vai ser o destaque para nossa receita, certo? Então, para a primeira etapa da nossa receita, a gente vai precisar bater a beterraba. Eu estou usando 2 beterrabas médias, certo? Com a água. Então, a gente vai colocar no liquidificador essa beterraba e com uma quantidade de água. A gente não vai colocar muita água porque a beterraba já tem muita água na sua composição, senão vai desandar o ponto da nossa massa. E agora que a nossa beterraba já bateu, eu vou pegar 3/4 dessa medida para eu poder levar para o micro-ondas, porque a minha beterraba, ela estava gelada. Se você cozinhar a beterraba e já for fazer o processo, não precisa levar para o micro-ondas e aí você dá sequência com a receita. Como a minha beterraba eu cozinhei ontem para preparar hoje, então ela estava gelada e aí se eu deixar ela gelada, a massa não cresce, então vai dar errado, certo? Então a gente vai tirar 3/4 dessa medida. E aí, o que eu faço? Sobrou um pouquinho dessa beterraba, a gente não joga fora. Eu coloco em forminhas de gelo e deixo no congelador. E aí eu posso usar em alguma outra receita, numa sopa, no caldo, no feijão. Então a gente não perde o que sobrar dessa beterraba, certo? Então eu já separei os meus 3/4 e vou levar para aquecer no micro-ondas. E aí eu volto com vocês para a próxima etapa. Agora que eu já esquentei a minha beterraba, lembrando que não é para ela estar super quente, senão ela vai cozinhar o ovo. É uma beterraba morninha, tá? Que você consegue colocar o dedo sem se queimar. Aí eu separei em bowl os ingredientes secos, que seriam as farinhas, eu tô usando a integral e também uma parte da farinha branca, açúcar, o fermento e o sal. Todos esses ingredientes certinho com as quantidades estão aqui na descrição, então você confere lá certinho essas quantidades. Certo? Então eu separei esses ingredientes secos e agora eu vou colocar o meu purê de beterraba, certo? O ovo é um ovo batido, certo? E a manteiga derretida. Aí a gente começa a misturar um pouquinho, pode ser com a colher mesmo, e depois a gente vai sovar essa massa. Eu vou vir com outro ângulo aqui com vocês para vocês verem certinho como que é essa etapa. E agora a gente vai misturar bem esses ingredientes até formar uma massa que vai desgrudar das mãos. Pode ser que a gente precise um pouco mais de farinha, mas a gente vai acertando o ponto de acordo com a massa que a gente tiver, porque isso vai variar pela umidade da beterraba, que às vezes ela pode ter mais ou menos água, certo? Mas aí a gente vai vendo junto.
Bom, e depois de 20 minutos sovando, a massa fica assim, parece no começo que vai dar errado. Parece mesmo, mas continua. Se você achar que precisa de mais purê de beterraba, você vai colocando um pouquinho. Eu continuei sovando e deu tudo certo com as quantidades que eu usei, mas você vai vendo de acordo com a sua massa, certo? Uma dica é que você não malhe braço um dia antes de fazer isso aqui, porque 20 minutos sovando. E é uma massa mais dura por conta do trigo integral, então dá uma canseirinha, mas vai que dá certo. E agora eu vou deixar ela descansando um pouquinho, e aí daqui a pouco eu volto para abrir a massa com vocês. E depois de 1 hora descansando, a massa acabou crescendo um pouquinho, mas ela não vai crescer tanto por conta do trigo integral, que é o que está em maior quantidade. Então agora a gente vai pegar uma porção dessa massa para poder tá abrindo e cortando no formato da pizza. E aí você pega uma porção da sua massa e você vai abrir com o auxílio de um rolo, tá? Pra gente poder tá cortando. Agora que eu já abri a massa num tamanho bom, que eu sei que eu vou conseguir cortar com o molde, eu queria falar já que ela não é uma massa tão fácil de abrir, né, tão elástica quanto aquelas que a gente vê com o trigo comum, justamente porque a gente está usando trigo integral, então ela vai ter mais resistência. Se você tiver um rolo em casa, vai facilitar muito a vida, né? Eu tô improvisando aqui com o meu copinho de tereré, então eu acabo sofrendo um pouquinho mais, mas ela abre tranquila e ela não é uma massa seca, tá? Vocês vão ver que ela não fica seca mesmo com o trigo integral. E aí agora eu vou pegar um pratinho mesmo para usar como molde, e aí você vê o tamanho que você quer, o pratinho que você tem, como que você quer tá cortando. E agora que eu já cortei a minha massa, minha dica é que você faça vários furinhos com o auxílio de um garfo, porque a gente vai levar para pré-assar essa massa. Então é perigoso, se você não fizer os furinhos, que ela enrole na hora que estiver assando. Então faça bastante furinhos. E agora a gente vai levar para assar a 160 graus por 5 minutos para voltar e colocar o recheio. E agora que já passou os 5 minutos, tá vendo como ela continua rosinha? Então é importante que seja 160 graus, porque se você coloca uma temperatura mais alta, essa beterraba vai oxidar e ela vai ficar marrom, e aí já perde, né, a beleza do preparo. Então deu essa pré-assada, a gente vai rechear com o que tiver em casa. Eu vou fazer o tradicional, que é o molho de tomate, queijo, tomate, azeitona e orégano, mas o recheio fica a seu critério, com o que você tiver e o que você preferir. E agora a gente volta para assar de 5 a 10 minutos e eu venho mostrar para vocês como que ficou. E aí, depois de assar, a pizza ficou assim. E o legal dessa massa é que quando a gente faz aquela pré-assada, a gente pode já levar para congelar. E aí, quando você quiser comer, é só tirar um tempinho antes, rechear e colocar para assar. Então, uma ideia prática para você ter, assim, de lanchinho, às vezes até mesmo uma janta, dependendo do recheio que a gente coloca, muito fácil, né? E à mão ali sempre que a gente precisar. Ah, e é importante falar que essa receita dessa massa só dá certo para fazer assim, no formato de pizza. Não tenta aproveitar a massa para fazer pão, porque por conta da beterraba, ela vai ficar uma massa mais pesada, né? Não vai crescer e ficar fofinho igual um pão normal, certo? Então, abre certinho com o rolo, corta e leva para assar desse jeitinho que ela vai assar sossegada, vai ficar muito boa, certo? Então essa foi a receita da semana, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo!
Ah, e é importante falar que essa massa só serve para fazer dessa forma, né? Para pizza. Então você tem que abrir bem para deixar ela fininha para ela conseguir. Ah, e é importante falar que essa massa só. Ah, e é importante falar que essa massa só serve para ser